Amém. Oi, boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Nós queremos também saudar aqueles que já nos acompanham de longe, que não têm o privilégio de estar prestando culto a Deus na sua casa, mas pode assistir ao culto na sua residência. Que Deus te dê a oportunidade de se deslocar da sua casa e ir à casa do Senhor, porque é melhor estar na casa do Senhor prestando culto do que simplesmente assistindo, mas que a palavra do Senhor encontre lugar no seu coração nesta noite e que o Espírito Santo também possa falar ao seu coração. Amém? Os irmãos já me conhecem, somos da casa e sabem que eu sempre conto o mesmo enredo. E eu gosto de contar porque é uma verdade. Sempre que eu estou aqui, eu estou com temor e tremor. Mas toda vez que o Senhor me dá incumbência, eu nunca digo não, porque é para isso que o Senhor nos tem chamado na sua obra. E quando o pastor então me convidou desse privilégio, nós então aceitamos e começamos a meditar no Senhor. Que palavra o Senhor quer que traga e compartilhe com a sua igreja. Os irmãos já observaram que o nosso pastor usa tecnologia aqui quando vai pregar, né? Eu sou muito observador. Os irmãos que me conhecem sabem também que quando eu estou sentado lá, eu estou sempre com papel e caneta. Eu já disse isso, eu sou um copista de sermões, que eu gosto de reler em casa, né? Remoer como faz o boi para poder absorver mais coisas, fazer outras leituras, aprender mais. E eu uso a caneta aí. Eu vi um pregador aqui recentemente, o pastor Isaqueu, não está aqui hoje, eu ia falar para ele. Eu vi utilizando a caneta aqui no púlpito, então hoje eu resolvi usar a caneta para ver se funciona. Eu nunca fiz isso, mas hoje eu observei ele fazendo, então ele vai ticando aqui para não se perder. E eu gosto de copiar as boas ideias, né? Não trouxe a tecnologia, trouxe a antiga tecnologia. Então vocês vão me ver aqui, se falhar algum momento é porque ainda não tenho ainda a prática, mas nós vamos fazer isso. Mas eu queria convidar os irmãos, mais uma vez, se colocarem em pé e abrirem a palavra do Senhor neste texto de 1 Reis, que já foi pregado e tem sido estudado. A igreja está sabendo mais do que eu, porque estão lendo, estão estudando, estão ativamente na gincana, eu tenho certeza, né? Eu leio pouco, meus neurônios já são poucos para gravar, para decorar, então vocês estão muito ávidos. Então vamos ler esses poucos versículos aí da primeira de Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo 17, o que nos diz o Senhor da glória, quando inspirou aquele que escreveu esse texto. Diz assim: Vendo, disse-lhe, és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem à mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Vamos curvar nossas frontes. Amado Pai, nós pedimos a Deus e clamamos que o Senhor mesmo use-nos, ó Pai, como instrumentos nas Tuas mãos para expor essa palavra, desenvolver este tema, ó Deus, e trazer luz, entendimento, quebrantamento ao coração da Tua igreja. Que, ó Deus amado, o nosso desejo de ouvir a Tua palavra seja igual ao que expressamos pelos cânticos. Que as verdades que declaramos agora há pouco pelos cânticos sejam a realidade do nosso viver diário, sabendo nós que de fato o Senhor é Deus
e que nós pertencemos a Ti, e que nós devemos a Ti obediência, fidelidade, reverência, adoração. Deus bendito, que o Teu Espírito nos constranja e nos faça, Senhor amado, sair daquele conforto, Senhor, da mesmice e nos coloque no confronto das realidades. Fala aos nossos corações, pois assim Te clamamos, humildemente, em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Precisa sentar, meus queridos. Fé superficial, vida cristã morna e vacilante. O cara é convidado para pregar e tem a ousadia de trazer um tema pesado como este. Mas eu estou seguindo a linha do nosso pastor e não sei se os irmãos lembram, mas quem conjuga o verbo escrever não conjuga o verbo esquecer. A primeira pregação do pastor dentro da temática que foi trazida pela gincana que está sendo desenvolvida na igreja, ele pregou justamente na 1 de Reis, capítulo 18, com ênfase ao versículo 39, e o tema foi: só o Senhor é Deus. Todos lembram? Segunda pregação do nosso pastor, ainda a primeira foi 1 Reis, na 2 de Reis 6,16, o tema começou a ser um pouquinho mais pesado, a fé que supera o medo, não é isso? E o pastor trouxe uma terceira mensagem, em 1 Samuel 2, 12 a 30, e ele foi um pouquinho mais enfático em relação a trazer a sua casa à ordem, e o tema foi: disciplina frouxa, família fraca. Então eu tomei a ousadia de seguir nessa mesma linha, porque nós temos conversado, nós compartilhamos, nós oramos juntos, nós discutimos sobre o que temos visto na vida da igreja de um modo geral, e muito nos abate, entristece, e a gente precisa estar exortando, fortalecendo a igreja do Senhor, trazendo a casa à ordem. Por isso eu segui na mesma linha, trazendo esse tema que é uma realidade, é uma questão muito lógica, essa matemática. Fé superficial não pode trazer outra coisa senão uma vida cristã morna, uma vida cristã vacilante, não é verdade? Então, meus queridos, nós vemos que na história da humanidade, registrada nas Escrituras, esse episódio de Elias não é o primeiro em que um povo ou uma pessoa é desafiada a tomar uma decisão. Tem outros relatos ao longo de toda a Escritura em que as pessoas são levadas a decidir. No nosso viver diário, nós somos confrontados a todo instante com as situações que demandam que tomemos decisões. E nem sempre nossas decisões são acertadas, mas ninguém vive nesta vida sem tomar decisões. Ninguém dá o próximo passo ficando em cima do muro. Ninguém passa de ano sem estudar e tirar a sua média nas provas, senão ele fica estático onde estava. Mas nós vamos começar logo no começo da nossa história. Os nossos primeiros pais, Deus os criou e os colocou no jardim que para eles plantou lá no Éden, e lhes deu autoridade e autonomia sobre todas as coisas criadas. Mas chegou um momento em que Deus os chamou e fez com eles um pacto, e disse que dependia deles então, de acordo com a sua decisão, eles viveriam eternamente, desfrutariam da paz, do gozo do Senhor, ou poderiam ser alvo da tragédia da humanidade. O Senhor então faz o pacto com os nossos pais Adão e Eva, e os coloca naquele paraíso para viverem eternamente, para desfrutarem dia após dia da gloriosa presença do Senhor. Era um pacto de obras, era um pacto de obediência, e Deus lhes deu a liberdade para que pudessem então decidir sobre a sua eternidade. Mas no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 6, acontece uma tragédia. E o texto diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Se Deus a tivesse feito cega, talvez ela não pecasse.
mas ela viu. Era agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, que certamente tinha os mesmos sentimentos, o mesmo desejo, tinha a mesma visão, porque ele não questionou e ele também comeu. Essa decisão, meus queridos, então, que foi tomada pelos nossos pais, selou o destino eterno da humanidade. E eu risco a primeira. Não é isso? Ficando bom. O que nós podemos fazer de leitura daquele episódio aos dias de hoje é que nada, absolutamente nada, mudou depois daquele episódio. Toda a catástrofe que foi causada naquele jardim, nós vivemos e seguimos com ela até os dias de hoje. Cada ser humano, com o seu próprio nível de fé, com o seu próprio senso de avaliação das circunstâncias que antecedem as suas decisões, são levados a tomar decisões dia após dia. No entanto, nós não podemos esquecer jamais que a deslocada decisão dos nossos pais, irmã Helena, trouxe como herança para mim, para a senhora e para todos, aquela incapacidade de decidir com acerto, de decidir de maneira que continue agradando ao nosso Deus. O pecado entrou no mundo, e com ele a morte, e a morte passou a todos os homens, e nos tornamos incapazes de decidir de maneira que as nossas decisões possam agradar o Senhor. Muitas decisões que nós tomamos são baseadas em tantos valores: pensamento positivo, fé na própria fé. Há pessoas que se convencem por outras pessoas do caminho a seguir, ainda que esses conselhos, orientações sejam completamente desvirtuados. Tem homens que conseguem confiar em si mesmos para tomar decisões. Tem homens que se deixam convencer por outros homens de que eles são a sua bússola para seguir e decidem as suas vidas a partir do que os outros dizem. São aqueles que confiam no próprio homem, esquecendo-se da orientação do Senhor em Jeremias 17:5, quando diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Por que eu estou dizendo isso? Elias foi convocado por Deus a confrontar o rei e todo o povo, e questionar aquele povo vacilante, e dizer para eles exatamente isso: até quando vocês vão permanecer entre dois pensamentos? O meu objetivo, meus queridos, nessa noite, é um desejo do meu coração, é um desejo de que todos nós, crentes em Cristo, e até você que chegou aqui, que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, você que me ouve pela internet, o meu desejo ardente é que nesta noite o Espírito Santo nos leve a redescobrir, pela fé, o verdadeiro Deus. E você que não conhece o Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa lhe convencer de que Jesus Cristo não é uma alternativa para a sua vida, Ele é a única solução para a sua vida. É o único capaz de consertar a desgraça que foi causada pelos nossos pais lá naquele jardim, naquele fatídico dia, quando livremente decidiram desobedecer a Deus, sobre o falso pretexto e promessa de Satanás, de que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Satanás continua oferecendo esse conhecimento, esta liberdade, e nós caímos na desgraça toda vez que ouvimos a voz dele, em vez de ouvirmos a voz do Senhor. É nesse momento que começamos a cochear entre dois pensamentos, porque ele não para de nos fazer ofertas, e as suas ofertas não são baratas, não são pequenas, são sempre muito grandiosas. Ele não oferece pouco, ele sempre oferece muito mais do que vai dar, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Eu quero, então, que hoje à noite nós possamos redescobrir a fé no verdadeiro Deus. Mas não é uma fé qualquer, não é uma fé na própria fé, não é uma fé sem sentido, não é uma fé sem razão, mas é uma fé sustentada no convencimento que só pode nos ser dado pelo Espírito Santo de Deus. Esta fé, eu quero que vocês saibam, que ela não brota de dentro de mim, nem de você, sem que antes tenha sido plantada em nós, pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus.
Porque lá no Éden, aquela decisão trouxe a mim e a você a incapacidade de produzir por nós mesmos essa fé. Portanto, a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus esteja Ele fazendo arder o seu coração. Seja Ele, não eu, Marcos, falando, mas Ele lhe convencendo da sua verdade. Essa fé que nós desejamos que seja redescoberta nesta noite, para que não mais andemos cocheando entre dois pensamentos. É a fé que liberta a nossa alma da morte eterna. E não é o presbítero Marcos que promete isso. O Senhor Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Essa fé que eu quero que você redescubra, e você que não encontrou Jesus, descubra, encontre hoje Ele. É uma fé que tira as escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar a luz, e não é o presbítero Marcos que está prometendo isso. O Senhor Jesus diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. João 12,48. Essa fé que eu espero que nós redescubramos, e se você não conhece Jesus, venha a descobrir. É a fé que nos conduz ao prêmio da soberana vocação. E não é eu que prometo. O Espírito Santo, inspirando ao apóstolo Paulo, fez ele escrever o seguinte: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Essa fé é a fé que nos capacita a conhecer o verdadeiro Deus e a verdadeira salvação. E não sou eu que prometo isso. Efésios 2,8 diz: sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé que precisamos redescobrir é a fé que nos impede de cochearmos entre dois pensamentos, entre dois ou mais deuses. Essa fé que é um tesouro que o crente recebe e é intocável. 2 Timóteo 1,12 diz: sei que em quem tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É essa fé que eu desejo que nós possamos redescobrir, e que você que ainda não teve esse encontro, não encontrou com Deus, com o Senhor Jesus na sua vida, você possa ter esse encontro, porque essa fé é uma graça, é um tesouro inestimável, que o Senhor concede por misericórdia àqueles que a Ele temem. Se temos esse tesouro, meus irmãos, se você e eu temos esse tesouro, vem a pergunta: por que ainda cocheamos? Se você e eu temos esse tesouro, por que ainda manquejamos? Cochear é manquejar, é vacilar, é claudicar. O português é interessante com tantos sinônimos. Claudicar é andar puxando de uma perna, é não ter o equilíbrio, é não andar retamente, é não conseguir caminhar, é hesitar, é vacilar. Elias está confrontando o povo que viu todos os sinais do Senhor, que viu todas as manifestações do Senhor, que viu todo o poder com que o Senhor os tirou do Egito, todos os sinais que foram feitos ao longo de toda a história nesse povo. E esse povo ainda estava cocheando entre dois pensamentos. E Deus então, de forma muito incisiva, usa o profeta e diz: até quando? Até quando vocês continuarão cocheando entre dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se é Baal, segui-o. Em outras palavras, ou seja quente, ou seja frio, mas não seja morno, porque Deus não suporta os mornos. Se temos essa fé, por que ainda cocheamos? Eu espero que nós tenhamos a resposta, porque no verso 21 nós encontramos que o povo, naquele momento da história, ele não teve resposta. O povo pensou, mas o povo não respondeu. Talvez um rebuliço na consciência de cada um. E esse episódio, o pastor me faz lembrar o episódio de Jesus com aquela prostituta, né? Quando o Senhor diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, e baixa a cabeça. E aí o que ocorre depois é um cenário de cada um largando a sua pedra e saindo. O rebuliço nas consciências, acusando-os. E eles vão saindo um por um, fica só o Senhor da glória e aquela pecadora. E o Senhor então pergunta àquela mulher: onde estão os teus acusadores? E ela diz: não ficou ninguém, Senhor. Então o Senhor diz a ela: eles não foram embora porque são pecadores. Tu não ficou porque não é pecadora. Você também é pecadora. Mas agora eu vou dizer para você:
vai e não peques mais. Talvez depois desse episódio, se ela fosse perguntada, ela teria a resposta. Em outro momento da história, como eu disse, não foi a primeira vez que o povo foi confrontado. Se vocês observarem no capítulo 24, o servo Josué, no livro de Josué, que leva o seu nome, Josué também foi obrigado a colocar as cartas na mesa, diante do seu povo, após conquistar a terra, após transpor o Jordão, dividir entre o povo sua herança. Então Josué chama todo o povo, faz lembrar os feitos do Senhor diante daquele povo, e Josué faz essa inquirição, semelhante a que Elias faz aqui. Josué, no verso 15 do capítulo 24, ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu já tomei minha decisão, diz Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês, todavia, escolham o que vocês vão escolher. Só que naquele momento o povo não ficou calado. Verso 16 diz: então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, longe de nós, ó Senhor, que seja essa a nossa resposta hoje à noite, que não seja a resposta que muitas vezes nós damos, sempre naquele culto do final do ano, quando renovamos os nossos votos: ah Senhor, no próximo ano eu vou fazer acontecer, vou te adorar, vou te servir, vou pregar para 500 pessoas, e quando começa o ano a gente entra na mesma rotina, e chega um momento em que nós vemos que a nossa fé está superficial, e já estamos nadando na lâmina d'água, sem mergulhar nem um pouquinho na palavra do Senhor. Vocês acham que esse povo, a quem Elias constrange aqui, decidiu mudar de vida? Sim, por um momento. Assim foi a história. Mas o resultado da história desse povo se resume em dois momentos da história do Antigo Testamento. Um dos momentos é 722 a.C., quando esse mesmo reino de Israel aqui, que Elias está tratando, o reino do norte, ele é levado cativo pela Síria, e a razão desse cativeiro foi desobediência a Deus. Mais um pouquinho adiante, em 586, as outras duas tribos do sul, Judá, é levada cativo à Babilônia, e a razão dos dois cativeiros não foi outro, senão cochear entre dois pensamentos: desobediência e idolatria, abandono dos preceitos do Senhor. Meus queridos, não podemos pensar que o Deus de Elias é o Deus diferente do Deus que está falando conosco hoje à noite. Não podemos pensar que as exigências de santidade do Deus que mandou Elias confrontar o povo é diferente nos nossos dias. Deus não muda. Deus é santo e ama a sua glória, e jamais pactua com pecado, jamais pactua com vida dupla, jamais pactua com irreverência, jamais pactua com falsa fé cristã, jamais pactua com vida de pecados ocultos, jamais pactua com hipocrisia, jamais pactua com a mentira, jamais pactua com vida superficial de fé, jamais pactua com quem não sabe pagar o preço de pertencer ao Senhor. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Não podemos brincar. E aí então, alguém poderia perguntar, como também esse povo no final da sua jornada, mesmo depois de restaurado mais uma vez, voltado do cativeiro, já agora as tribos do sul, o último profeta está anunciando uma sentença de Deus, porque o povo mais uma vez caiu em desgraça e pecado. Só que o povo agora estava arrogante. Se vocês verem lá no livro do profeta Malaquias, Deus anuncia a sentença e o povo inquire a Deus: como é? Deus diz: eu vos tenho amado. E o povo: em que nos tem amado? Vocês têm sido falsos comigo. Em que temos sido falsos? Vocês têm sido, em que temos sido desobedientes? Um povo ainda é arrogante. E Deus anuncia a sentença àquele povo. Então talvez hoje alguém esteja perguntando: em que situações eu posso então demonstrar que estou cocheando? Por isso eu coloquei esse tema, né? Situações nas quais nos comportamos
como aqueles que cocheiam. Ah, meu querido, nós somos tão voláteis muitas vezes. E eu gostaria de dizer o seguinte: nós nos comportamos como aqueles que cocheiam, como aqueles que claudicam, que andam como coxos, todas as vezes que o nosso sentimento, a nossa convicção, o alvo da nossa vida não é o louvor da glória de Deus. Toda vez que nos dividimos e nos entretemos com algo que não é o louvor a Deus, nós estamos manifestando um interesse muito aguçado em servir a Baal, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando nós estamos divididos, nesse sentido, nós estamos como os que cocheiam. Quando nós queremos ser muito livres, para que as nossas decisões sejam aprovadas por Deus, ainda que o Espírito Santo nos constrange e dizer: não, Deus não aprovaria dessa forma, mas nós queremos que Ele aprove assim, porque eu quero que seja assim, para que dê certo. Quando eu quero isso, eu estou cocheando entre dois pensamentos. Quando a nossa vida lá fora é diferente da vida que muitas vezes imprimimos dentro do templo, ou no ambiente da igreja, estamos então nos comportando como os que cocheiam. Quando buscamos qualquer justificativa para que Deus possa aprovar nossas escolhas, mesmo que a nossa consciência esteja mostrando que essa escolha está errada e que Deus jamais a aprovaria dessa forma, nós nos comportamos como aqueles que cocheiam quando nós insistimos em nos enganar, achando que no final de tudo Deus vai passar a mão na nossa cabeça, porque Ele é muito misericordioso e todos serão salvos. Nós nos comportamos como os que cocheiam quando continuamos a gostar das vantagens e dos deleites que o mundo nos oferece, quando nos esforçamos na batalha contra a carne, quando achamos que podemos então dividir a nossa existência entre o que é espiritual e carnal, como o povo de Corinto estava fazendo, e acharmos ainda que Deus está se agradando disso, nós nos comportamos como os que cocheiam. Quando gostamos do conforto, de saber que em Cristo temos a segurança da salvação, mas que podemos também nos deleitar com os prazeres de Afrodite. Tem gente que acha que pode viver dessa forma. Nós nos comportamos como os que cocheiam quando preferimos mais este mundo do que o novo céu e a nova terra. Infelizmente, pastor? A igreja deste século tem desejado muito mais permanecer aqui do que partir para a glória. Até quando cochearemos entre dois pensamentos? Nós nos comportamos, ou situações em que demonstramos que nos comportamos como os que cocheiam, é quando não conseguimos apresentar sequer uma razão da nossa esperança. Crentes que não têm nenhuma segurança da própria fé. Meus queridos, o apóstolo João, na primeira epístola, e eu vou para lá aqui agora, botar a caneta não para marcar, mas para fazer essa viagem. No capítulo 2, versos 14 a 16, ele se dirige à igreja e diz: filhinhos, eu vos escrevi, porque vocês conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Até quando cochearemos entre dois pensamentos? Como nordestino que sou, gostaria de trazer uma ilustração à nossa mensagem, a partir de um poeta pernambucano de Lajedo, Pernambuco. Talvez aqui alguns já conheçam, Toninho de Aripibu. Alguém conhece esse poeta? Ele louva a Deus e faz músicas em ritmo daquilo que é do Nordeste. Talvez aqui não é
o paladar auditivo do goiano, mas não é a música, mas o conteúdo que importa. E esse homem simples, que se converteu um ano antes de mim, em 87, eu me converti em 88, também em Pernambuco. Ele, semi-analfabeto, como ele mesmo diz, aprendeu mal a ler e escrever, com o pai, pobre, cortador de cana, no Agreste, na zona da mata pernambucana. Ele escreveu uma música que é muito engraçada, não vou cantar, vou só recitar, e o título é Quase Crente. E eu vou ler apenas as estrofes, e vou ler o refrão só no final, para não ficar repetitivo, mas para nossa reflexão, para que nós entendamos quando é que cocheamos e não podemos fazer isso, e que o Espírito Santo fala àquele que é intelectualmente muito capaz, como fala àquele que não é intelectualmente muito capaz, porque a compreensão, o entendimento da palavra não é dado a partir da capacidade intelectual do ser humano, mas a partir do agir sobrenatural de Deus, e Deus fez ele entender de forma muito clara e ter as razões da sua fé, como muitos de nós, crentes antigos e maduros e sabidos intelectualmente, ainda não temos as respostas. Então ele escreveu: Jesus não gosta de arrumadinho. Essa expressão arrumadinho, para vocês entenderem, é uma expressão nordestina para aquilo que é uma expressão assim, o jeitinho brasileiro. Nós não temos isso, que o brasileiro tem sempre um jeitinho para as coisas. Na linguagem pernambucana a gente chama de arrumadinho. Vamos fazer um arrumadinho aqui para ver se isso dá certo. Então ele usa essa expressão que é muito nossa. Jesus não gosta de arrumadinho. Para agradar a Deus, o homem tem que ter fé. Não adianta ser amigo do Evangelho. Você tem que decidir se você é ou não é. Você não pode se justificar. Quem purifica pecado é o sangue de Jesus. Você precisa nascer de novo, e se quiser seguir a Ele, tem que carregar a cruz. Tem muita gente sem entendimento que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 e ela fica toda empoeirada. Sua Bíblia abandonada não lhe dá poder algum. Porém, o crente que é vencedor, ele lê com devoção e faz do jeito que eu fiz. Eu escondi a tua santa palavra dentro do meu coração, para não pecar contra ti. E o refrão diz assim: eu sou quase crente. Essa é a conversa de muita gente. Eu não jogo, eu não bebo, eu não fumo, não bebo aguardente, por isso eu afirmo que sou quase crente. Mas Deus não aceita meio termo, meio coração. Um pedaço para Jesus e o outro para Maria. Se é para falar a verdade, eu digo na hora: se Jesus voltasse agora, quase que você subia. Até quando cochearemos entre dois pensamentos? Nós temos estudado aqui o livro de Coríntios, sobre uma igreja que cocheava entre dois pensamentos. E muitos queriam justificar sua vida, encontrando uma razão, uma justificativa, e que fosse aprovado daquela forma. E Paulo foi veemente, taxativo, diz: não, no Senhor Jesus a regra é outra. Não adianta ser só amigo do Evangelho, não adianta ser só quase crente, porque o quase crente na volta do Senhor quase subirá. Não adianta, meus queridos. Era muito bom para aquele povo de Corinto ter a salvação em Cristo garantida e poder desfrutar das benesses de Afrodite. No culto a Baal do tempo de Elias, não pensem que era muito diferente não, meus irmãos, porque além dos sacrifícios de crianças que Satanás, por trás do Deus Baal, exigia, teve rei de Israel, como Manassés, que chegou a oferecer os próprios filhos em sacrifício a Moloque, um deus diabólico. Sabe o que era essa oferta? Era colocar os filhos nos braços de uma entidade feita de bronze, com os braços erguidos e uma frigideira, e um fogo aceso naquele deus oco, e aqueles cantos, aqueles ritos, e quando aquele bronze estava mesmo no ponto, jogava a criança nos braços de Moloque, para fritar viva, e a gordura subir em aroma a Moloque. Assim também os Baalins exigiam. Não era só esse sacrifício de crianças, a libertinagem sexual também fazia parte da adoração a Baal. Elias está questionando e colocando o povo contra a parede: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão achar que Deus vai aceitar isso?
Deus não divide a sua glória com ninguém. Se Ele é o Senhor, segui-o. Se é Baal, segui-o. Mas não brinque de ser crente, porque Deus não aceita meio termo, meio coração, um pedaço para Jesus, o outro para Maria. Se é para falar a verdade, talvez Elias pudesse dizer: eu digo na hora, se Jesus voltasse agora, quase que você subia. Até quando cochearemos? Não risquei muito, mas encerrei o primeiro ponto. Reflitamos, meus irmãos. Há um segundo e último ponto. Hoje eu não fui muito presbiteriano. Segundo ponto diz respeito de uma situação na qual nos comportamos como aqueles que cocheiam. E essa situação é justamente quando estamos no culto e nele fazemos de tudo, menos adorar a Deus. Tinha muitas outras situações, mas como essa tem mexido com a minha cabeça e o meu coração, e tem sido alvo da nossa oração: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua igreja, Senhor, aviva o teu povo. Então eu resolvi colocar esse ponto no meu sermão. E é o último ponto. Toda vez que no culto fazemos de tudo, menos agradar a Deus, estamos cocheando entre dois pensamentos. E há outro ditado popular que diz que o costume de casa vai à praça. Eu ouvi muito isso da minha madrinha. E apanhei bastante. Quando me comportava diferente, em algum lugar que ela me levava, um aniversário, uma missa, um velório, e eu tinha que ir na marra, e eu tinha instruções em casa. Se eu saísse da linha em casa, ela corrigia para que o costume de casa não fosse à praça. No nosso culto público, meus queridos, o culto divino, o culto litúrgico, como a IPB define, nosso culto segue princípios que são norteados, estabelecidos e registrados no manual litúrgico da nossa igreja. Não foi eu que criei. Elaborado, penso eu, de conformidade com o que a igreja crê, que está revelado nas Escrituras. Eu creio assim. E quando me converti, e quando decidi me tornar membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, procurei conhecer o que a igreja crê, o que a igreja prega, o que a igreja ensina, como ela vive. E nós somos uma igreja confessional. Por isso o nosso culto também é um culto que segue princípios dentro daquilo que nós cremos, da nossa confissão. A IPB é uma igreja confessional. E a nossa liturgia é uma liturgia que segue os princípios da fé que nós confessamos. E esse nosso culto ele é litúrgico porque ele segue princípios de valores. O nosso culto ele segue a racionalidade. Nós não admitimos um culto fora da razão. Nós não admitimos um culto em que nós não sabemos o que estamos fazendo, ou o que viemos fazer, o que estamos falando, o que estamos dizendo no que cantamos, o que oramos. Nosso culto, ele tem como valor a racionalidade. Isso não quer dizer ausência do Espírito Santo, muito pelo contrário. O nosso culto é racional porque nós sabemos exatamente em quem temos crido. Sabemos exatamente que o nosso Deus é santo. Sabemos exatamente que Ele não aceita de qualquer maneira. Por isso, nossa racionalidade leva em conta saber quando eu preciso chegar mais cedo, por exemplo, porque eu tenho um encargo de ajeitar alguma coisa antes do culto começar. Saber o que eu venho fazer exatamente no culto. Definir se eu venho assistir o culto ou se eu venho prestar um culto. Se você ainda não definiu isso, reflita. Se você não está cocheando entre dois pensamentos. Nós não podemos sair de casa para vir adorar a Deus na igreja. E a nossa mente está muitas vezes no jogo que está passando do meu time, será que vai ganhar ou vai perder? Se a gente entra nesse pensamento, eu não consigo adorar a Deus, porque eu estou cocheando entre dois pensamentos. Saber o que acontece em cada ato do culto, saber o que é um chamado à adoração, a oração inicial, onde invocamos que o Deus por misericórdia se faça presente e sonde os nossos corações, ilumine o nosso entendimento para que esse culto seja prestado de forma racional, para que nós possamos entender o que estamos oferecendo a Deus, para que Ele possa aceitar e receber o que nós estamos apresentando a Ele. Compreender qual é o meu dever enquanto adorador, sabendo que Deus tudo vê, que Ele sonda o meu e o seu coração. Racionalidade. Segundo lugar, nosso culto leva em consideração a reverência. E esse é um ponto que tem sido difícil para muitos pastores. A agitação do dia a dia faz com que os crentes se acelerem tanto de segunda a sábado.
no dia a dia da vida, na agitação dos problemas, a resolver, e quando ele chega aqui no domingo, ele está ainda a 120, 140 por hora. Então entra aqui na igreja e ainda não entrou no espírito do culto a Deus. Nós entramos agitados, nós aproveitamos o tempo do culto e começamos a conversar sobre a vida, sobre tudo que aconteceu durante a semana, sobre o filme. Fazemos de tudo no culto, menos adorar a Deus. Quando isso acontece, nós estamos cocheando entre dois pensamentos, menos adorando a Deus. Reverência. Saber a quem é devida essa adoração, saber a quem é devida essa reverência. Meus irmãos, vocês não devem reverência a mim, nem eu devo reverência a vocês. Nós devemos reverência ao Deus Altíssimo. No culto litúrgico, é Ele que nós adoramos, é a Ele que nós estamos prestando culto. Não estamos aqui para agradar um ao outro, eu não estou aqui para agradar a você, nem você para agradar a mim. O meu respeito, minha reverência, minha concentração, minha centralidade, meu pensamento, meu espírito, minha alma, meu coração, estão voltados a dizer: Senhor, muito obrigado pela semana que passou, e porque neste momento, Pai, eu tenho aqui 1h30 para adorar ao Senhor, para declarar a Tua majestade, para declarar a Tua glória, para dizer o quanto eu te amo, para entoar louvores que exalte a Tua glória, Senhor, e também estou aqui para ao final do culto ouvir a Tua voz. Reverência, respeito, dedicação e adoração. Terceiro ponto dessa nossa liturgia, além da racionalidade, da reverência, é a teocentricidade. A Igreja Presbiteriana do Brasil entende o culto que é tão somente para a adoração a Deus. E quando chega este momento, o cristão presbiteriano entende que é Deus que está falando com a igreja. Por isso mantém a reverência, mantém a atenção. Porque não é o presbítero Marcos que está falando aqui, não é o pastor que vem e fala, é Deus pela palavra falando ao seu povo. Teocentricidade. O culto é prestado a Deus, e Deus se revela, e Ele diz: eu sou. É ao eu sou que nós adoramos, é ao eu sou que você vem adorar. Se você não entendeu isso ainda, você está cocheando entre dois pensamentos. O que você vem fazer domingo à noite na igreja? Tem alguns que não vêm nem assistir e nem prestar culto, porque fica lá fora. Aí vem os diáconos ali, né? Nem está aqui assistindo, nem está lá fora, e nem está prestando culto também, tá? Mas quando chega em casa, estava onde? Estava na igreja. Aí a pergunta devia ser: fazendo o quê? Você estava na igreja domingo? Sim. Fazendo o quê? O que é que você fez na igreja? Eu brinco muito com alguns aqui, jovens principalmente. Termino o culto, eu pergunto: qual foi o texto da mensagem de hoje? Sei não. Mas quanto foi o jogo do Flamengo hoje? 2-1, acabou de acabar agora. Parece engraçado, não é verdade? Mas quando estamos assim, no culto, fazendo de tudo, menos adorar a Deus, nós estamos cocheando entre dois pensamentos. Até quando? Até quando? Capítulo 20 de Êxodo, nos 10 mandamentos, falando ainda da teocentricidade do culto que prestamos, o Senhor Deus, então, Ele dá as razões pelas quais a igreja presbiteriana entende que o culto é teocêntrico. No capítulo 20, verso 2, o Senhor diz primeiramente quem Ele é. Esse Deus a quem você vem adorar, Ele diz: eu sou o Senhor. Então você, quando vier para a igreja, à noite e no domingo, para prestar culto solene a Deus, entenda que não é uma reunião que você faz em casa, não é o louvorzão que você faz. Este momento solene é um culto de adoração a Deus. Às vezes a gente mistura tudo, todo ajuntamento nosso a gente costuma chamar culto. Por favor, não façam mais isso, porque o culto é esse momento em que nós temos uma liturgia, um rito a seguir. Isso é uma solenidade de adoração a Deus. Ele diz: eu sou o Senhor. No mesmo versículo 2, ele fala de quem que ele é Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus. Então você vem adorar não só ao Senhor dos senhores, ao único Deus verdadeiro. Você vem para adorar aquele que é seu Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus. E ainda no mesmo versículo 2, ele diz o que foi que ele fez
por este povo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Até março de 1988, eu estava no Egito, na casa da servidão. Em 1987, Toninho de Aripibu estava no Egito, na casa da servidão. E o testemunho dele é semelhante ao meu. Eu vi uma entrevista dele. Tudo que ele fazia, eu fazia. Porque lá no Egito a gente podia fazer tudo aquilo. Mas quando transpusemos o Jordão, Deus disse para mim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então nós devemos culto a esse Deus. É esse Deus que é o Senhor. É esse Deus que é o meu e o seu Deus. Porque Ele nos tirou da terra do Egito. Ele libertou para si um povo seu, para a adoração sua, para o louvor da sua glória. E toda vez que estamos no culto e fazemos de tudo menos adorar a Deus, nós estamos cocheando entre dois pensamentos. E a pergunta do profeta é a mesma: até quando seremos assim? Até quando, irmã Helena, a gente vai se arrumar domingo à tarde para vir para cá, sabendo que eu vim para cá só para passar um tempo? É mais confortável permanecer em casa. Eu não vou descrever o restante, mas quem tiver curiosidade, quiser ler os versos 3 a 7, o Senhor descreve o que não é culto, mas não é o objeto desta pregação. Eu quero continuar indo por fim, dizendo o seguinte: se nós somos povo de Deus, nós somos parte integrante do culto a Deus. Tanto você, quanto quem está aqui à frente tocando, quanto aquele que coloca o gasofilácio ali, quanto aquele que está ali comandando a mídia, nós estamos aqui, todos nós somos parte integrante do culto. Tudo no culto é para adoração ao Senhor. Orações, confissão, ofertas, leitura bíblica, exposição da palavra, os hinos, os cânticos, os corinhos, as letras que nós cantamos, o que expressamos pela letra tem que ser para adoração ao Senhor. Músicas antropocêntricas não devem fazer parte do culto a Deus. Podemos cantá-las em outro lugar. Essa que eu recitei aqui não é uma música que cabe cantar numa liturgia. Eu recitei a poesia pela mensagem que ela traz, mas eu posso cantá-la no outro momento. Mas aqui no culto a música tem que exaltar a majestade de Deus, porque todos os atos desse culto são para louvor da glória de Deus. Por isso também, meus irmãos, eu gostaria de ser mais incisivo para concluir esse ponto que é o último. Não existe culto em homenagem. Culto em homenagear, culto em comemoração de, culto pela data tal. Pelo amor de Deus, a gente até supor, mas não existe. Culto é para exaltar a majestade do Deus vivo. Concluindo, meus queridos, eu sei que essa breve exposição que nós fizemos aqui agora, ela está muito longe de encerrar essa temática. Mas, diante desse texto, diante desses livros, desses profetas que nós temos estudado, eu orei ao Senhor e o Senhor me tocou a continuar nessa mesma temática que o pastor vem trazendo. Ele falou: não, você pode pregar qualquer texto, qualquer tema, mas eu orei ao Senhor: Senhor, vamos a essa mesma temática. E o Senhor então me colocou no coração para que fizesse esse questionamento que eu tenho feito ao meu coração. E Deus, por meu intermédio, está fazendo ao seu coração. Então Elias chamou todo o povo e disse àquele povo com amor de profeta. E eu sei que o pastor, quando fala com amor de pastor que é. Até quando, meus filhinhos, vocês vão cochear entre dois pensamentos? Temos, amados, de partir para a conclusão. E a conclusão é exatamente esse versículo, para que você e eu possamos pensar. Até quando cochearemos entre dois pensamentos? Para fazer a nossa aplicação, apenas 3 aplicações. E a primeira aplicação, para que a gente possa lembrar do seguinte, e nunca esquecer: de Deus não se zomba. Ele não pode ser iludido nem enganado por ninguém. Nós precisamos realmente rever nossos conceitos. Precisamos rever nossos valores. Precisamos rever a nossa fé. Precisamos rever realmente qual é o nosso compromisso. Seu compromisso e o meu compromisso não foi aquele que foi firmado perante o pastor e a igreja. Antes da profissão de fé, você deve ter tido um chamado de Deus.
e você foi constrangido pelo Espírito a mudar de vida. Quando eu fui à igreja, já disse isso aqui, é o meu testemunho. Quando eu fui à igreja congregacional pernambucana, no último domingo do mês de março de 1988, eu não fui ali para ouvir a mensagem naquela noite. Eu fui para publicar o que Deus já havia feito no meu coração. Eu só queria que os meus amigos, irmãos que pregavam para mim, tomassem conhecimento de que eu já tinha sido transformado. Eu nem sei, pela primeira vez talvez na minha vida, eu entrei num culto e não sei qual foi a mensagem, qual foi o texto, porque a minha ansiedade era chegar logo a hora do apelo e eu levantar minha mão, porque eu queria mostrar para os meus irmãos que eu era uma nova pessoa, que já tinha acontecido. Portanto, o seu compromisso não nasceu quando você fez a profissão de fé. Seu compromisso nasceu no momento em que o Espírito Santo tocou o seu coração. Ele chamou para uma nova vida. Ele disse: eu não aceito que você continue cocheando entre dois pensamentos. Eu te remi, eu te tirei da terra do Egito, para que você agora me sirva, me adore e seja fiel a mim. De Deus não se zomba. Segunda aplicação. Que nós decidamos hoje, ou ser frios, ou ser quentes. Porque o Senhor, na sua palavra, diz que não suporta aqueles que são mornos. Decida-se. E por fim, lembremos, meus queridos, lembremos que no processo da nossa salvação existem 3 etapas. E a primeira etapa é a justificação. A segunda etapa é a santificação. E a última etapa é a glorificação. Portanto, todos aqueles que já se converteram, passaram pelo processo da justificação que Cristo oferece, entraram no segundo estágio, que é o estágio da santificação. E o autor aos Hebreus então alerta que nesse estágio, onde muitos passam muito tempo, outros passam pouco tempo, né? Eu acho que tem mais sorte os que passam pouquíssimo tempo, os que são chamados por Deus, convertidos, justificados, e logo em seguida são promovidos à glória. Eu penso assim, o ladrão da cruz foi privilegiado, ele não precisou passar pelo processo da santificação, porque não teve tempo, já estava na cruz. Se você não quer enfrentar o processo da santificação, peça a Deus para lhe levar logo daqui, porque o terceiro estágio da glorificação é posterior. Nesse estágio, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz o seguinte, eu queria que você abrisse comigo para a gente encerrar. Hebreus 12, 14. Lembremos que no processo da nossa salvação, ele passa inevitavelmente pelo processo da santificação. E o autor aos Hebreus diz assim, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Até quando cochearemos entre dois pensamentos? Tomara Deus, não chegue o dia em que sejamos surpreendidos, e que muitos de nós engrossemos a afirmativa do poeta sertanejo, se Jesus voltasse agora, quase que você subia. Mas que todos nós engrossemos as fileiras daqueles que dizem, Senhor, se o Senhor voltar agora, eu estou pronto para partir. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Que Deus nos dê a resposta que aquele povo não teve naquele momento. Que nós possamos mudar de vida, mudar de atitude e entender que não servimos a nós mesmos, mas servimos ao Deus vivo, que é santo, que ama a sua glória, que não a divide com ninguém e que jamais tem aliança com o pecado. Que o Espírito de Deus nos constranja, que o Espírito de Deus faça arder a sua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.